Olá, irmãos, estamos mais uma vez de volta nas nossas reflexões aqui de um clamor de um piedoso por Deus. E como os irmãos sabem, nós estamos falando aqui então no livro de Lamentações, capítulo 5. E então agora nós pretendemos terminar, e eu quero aqui dar aos irmãos alguns textos importantes para a nossa meditação, além deste. E então nós vamos terminar. E a pergunta então aí final que o profeta faz está aí no verso número 22, e ele diz o seguinte: por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Então veja que, de novo, eu quero só relembrar aos irmãos que o ponto aqui da pergunta do salmista, ou do profeta, é Deus. Diante da calamidade, diante dos problemas que agora ele está enfrentando, vendo a destruição do seu povo, vendo a destruição da cidade que ele amava, que era Jerusalém, vendo a destruição do templo, e que simbolizava a presença do Senhor, e uma série de problemas que o seu povo estava enfrentando, o salmista quer Deus, o profeta quer Deus. E então ele pergunta para Deus: por que nos rejeitarias totalmente? Ele está falando com Deus. E essa pergunta que ele faz demonstra naturalmente que a preocupação dele e a compreensão dele é que Deus é o ponto principal. Deus é o ponto maior. O desejo dele é o Senhor. Ele demonstra isso aí no verso de número 21 que nós lemos, quando ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Amados irmãos, o clamor da população é Deus. Deixa eu usar aqui alguns exemplos interessantes, e até estranhos, né? O clamor de um drogado é porque o coração dele tem falta de Deus. O clamor de um avarento é porque o coração dele tem falta de Deus. E por ele não compreender isso, e por causa do pecado que há no coração dessas pessoas, como do nosso coração, porque não somos diferentes deles nesse sentido, apenas somos restaurados e resgatados pela graça de Deus. Mas o clamor de uma pessoa que se apega a um bem, a alguma coisa, de uma forma muito intensa, é porque, na verdade, o coração dele está reivindicando dele aquilo para que ele foi criado, que é Deus. Então, por causa do pecado, nós buscamos outras coisas. Tentamos sufocar Deus, que o nosso coração deseja, mas tentamos sufocar a Deus e buscarmos esse prazer, essa alegria em outras coisas. Então, se nós não entendermos isso, que fomos criados para Deus, para desejar a Deus, para desfrutar de Deus, para glorificar a Deus, acho que falei isso em áudios anteriores, nós vamos viver uma vida fracassada eternamente. Então veja que o salmista, ou o profeta, eu estou aqui, de vez em quando falo salmista e profeta, porque eu estou acompanhando aqui o livro de Salmos e também o livro aqui de Lamentações, e nós já vamos ler alguns textos lá no livro de Salmo, né? Mas a ideia aqui é que ele diz: por que rejeitarias-nos totalmente? Ele está se dirigindo a Deus, e o desejo do coração dele é Deus. O foco da pergunta dele, o ponto último da pergunta dele é Deus. Então o profeta nos ensina então a Deus. Diante de toda a calamidade, de todo o problema que ele está enfrentando, ele está então elevando o seu coração a Deus. E ele está então buscando a Deus porque ele compreende uma coisa: Deus é a única resposta para o coração dele. Para o coração dele. Então, irmãos, nós como piedosos e piedosas, nós precisamos entender isso, que
Deus precisa ser o ponto central da nossa vida. O ponto central da nossa vida. Eu quero ler ainda com os irmãos alguns exemplos disso. Quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo de número 33, depois que o povo peca contra Deus, e Moisés então sobe para interceder por eles, veja o que Moisés pede para Deus. Ele fala assim no verso 12 do capítulo de número 33 do livro de Êxodo. Ele diz assim: Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Veja o pedido dele. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Então, o que Moisés pede para Deus nesse período? Ele diz assim: rogo-te que me faças conhecer neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. O que Moisés quer? Conhecer Deus, os propósitos de Deus. O desejo deste homem é Deus. Diante do problema que o povo enfrenta, ou que o povo provoca por causa dos pecados dele, talvez na sua ira Moisés poderia dizer: acaba que esse povo comece de novo. Ele não faz isso. Ele vai até Deus e diz: rogo-te que me faças conhecer o teu caminho, para que eu te conheça. Então, o que Moisés deseja? Ele deseja a Deus. Ele não para aí. Aí Deus responde para ele, diz assim: a minha presença, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Veja agora no verso número 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. O que Moisés queria? Deus. Ele quer que Deus vá com ele. Os irmãos estão percebendo a profundidade disso? E esse texto foi registrado para nós, para que nós compreendamos isso, que o mais importante para nós é Deus. Acima de qualquer coisa, é Deus. Versículo de número 17, ou melhor, versículo 18 do capítulo 33 do livro do Êxodo, que diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Então veja que Moisés quer mais ainda. Ele diz: eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Este homem desejava a Deus. Este homem queria a Deus. Conhecer mais de Deus. Se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Esse é o desejo do coração dele. Mas vamos para os Salmos. Salmo de número 42. Os irmãos vão perceber aí como é que o salmista começa, então, o Salmo de número 42. Veja o que o salmista diz aí. Salmo 42, verso de número 1. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O que este homem queria? Este homem queria a Deus. Ele diz que a alma dele tinha sede de Deus. Ele queria ir na presença de Deus e contemplar a face de Deus. A face de Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Ele diz: como suspira a corças pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este homem quer Deus. Este homem deseja Deus. O coração dele suspira por Deus. Suspira por Deus. Vamos ver um pouco mais. O Salmo de número 73. Veja o que o salmista diz aí no verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração, a minha alma, a minha herança para sempre. Versículo de número 28 do Salmo 73, ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então veja que o prazer deste homem, que um dia olhou para os ímpios e quase que escorregou na sua fé, mas quando ele contempla o Senhor no seu templo, o que ele deseja? Ele compreende algo importante, que tanto nos céus quanto na terra, o bem maior dele é Deus. E agora ele vai dizer então que a carne dele, o coração dele então vai estar apegado em quem? Em Deus. Em Deus. E aí ele diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Este homem desejava Deus. Este homem queria Deus. O prazer deste homem é Deus. Salmo 67 é um salmo interessante, que é chamado aí a proclamação, né, de um homem santo. Ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra te temerão. Veja os irmãos aqui que ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Resplandecer sobre nós o rosto é aqui o que o salmista faz, ou fala, é a mesma coisa de dizer que a tua presença seja conosco, que o Senhor esteja conosco. E isso acontecendo, ele diz: as nações da terra irão te conhecer. Então veja que o que o salmista deseja? Ele deseja Deus, ele deseja a presença de Deus, ele quer mais o conhecimento de Deus, ele quer mais desfrutar de Deus. Então o alvo principal dele, de todos esses homens piedosos, é Deus. Ele quer Deus. Amados irmãos, precisa ser natural, precisa ser algo verdadeiro na minha vida e na sua vida, que seja na alegria ou na tristeza, seja na saúde ou na doença, seja na dor ou sem dor alguma, que tudo isso nos impulsione a conhecer cada vez mais ao Senhor e a desejar cada vez mais a Deus. Cada vez mais a Deus. Um pastor deve subir ao púlpito e pregar, ele ora, ele deve orar e fazer o que ele faz para que o povo conheça Deus e para que ele experimente cada vez mais de Deus. O membro de uma igreja, ele é atuante, ele frequenta a igreja, ele tem prazer na igreja, porque ele quer conhecer mais a Deus e se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Missões é isso. Nós proclamamos para o mundo a nossa alegria, como o Salmo 67 nos ensina. E qual que é a nossa alegria? A nossa alegria é o Senhor. Nós desejamos mais de Deus, queremos mais a Deus. Então, o que o profeta Jeremias, então, lá em Lamentações, está nos ensinando? Ele está nos ensinando que o desejo dele maior é Deus. É Deus. Que mesmo diante das tragédias, diante dos problemas que Deus trouxe sobre eles, mas o salmista continua querendo a Deus. E podemos então afirmar que o propósito de Deus está sendo cumprido. Jeremias quer Deus. Ele busca Deus. Então ele diz aí: por que nos rejeitarias totalmente? E por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? O salmista ou o profeta quer Deus. Capítulo de número 3, aí, irmãos, nos ensina algo importante. O profeta, então, nos ensina a esperar em Deus. E como é que ele faz isso? Aí no verso de número 22 ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Este homem tem esperança.
Ele quer Deus, ele está buscando a Deus, mas ele tem esperança. Porque ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia e que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então esse homem está nos ensinando a esperar em Deus. A esperar em Deus. Versículo 23 ele diz, do capítulo 3 de Lamentações: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então ele tinha esse conhecimento, que Deus é um Deus de misericórdia. Apesar da tragédia, dos problemas que Deus havia trazido sobre eles, este homem tinha esperança em Deus, nas misericórdias de Deus. E ele sabia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se no capítulo 5 ele está buscando por Deus, no capítulo 3 ele responde, mostrando para nós que ele esperaria em Deus, nas misericórdias de Deus. Versículo de número 24, ele faz uma declaração tremenda quando ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha, irmãos, perdeu tudo, mas ele não tinha perdido Deus. Ele diz: a minha porção, ou a minha herança, o meu bem maior é Deus. Ele diz: então eu vou esperar em quem? Em Deus. Em Deus. Versículo de número 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, veja que ele está ensinando aqui nós esperarmos em Deus. Suplicamos a Deus, clamamos por Deus e esperamos então que Deus nos responda. Que Deus nos responda. Ele espera em Deus. Versículo de número 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então veja que lá em cima ele diz: esperarei nele, no verso número 24. No verso de número 25, os que esperam por ele. Agora aqui no verso de número 26, aguardam a salvação do Senhor. E isso que ele diz aí: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então, veja os irmãos aí que aqui ele fala suportar. Então, observe que a ideia do salmista ou do profeta é esta: esperar em Deus. Ele clamou pelo Senhor, ele deseja Deus, mas ele não perde a esperança em Deus. Então ele diz: eu vou esperar no Senhor. No Senhor. Que coisa maravilhosa é isso aqui, meu irmão. Lucas, capítulo 11, os irmãos conhecem bem esse capítulo aí. Lucas 11, Jesus diz assim: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E quem bate abrir-se-lhe-á. E o que eles pedem? Veja aí no verso número 11 até o 13. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou pedir-lhe um ovo, lhe dará um escorpião? Agora veja o 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? O que o Pai dá? Deus, o Espírito Santo. Então, o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Que nas nossas orações nós devemos clamar por Deus, querer a Deus, na esperança que o Senhor há de nos responder quando nós desejarmos mais a Deus. Jesus diz isso: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Quem? Jesus. Jesus. Querer Deus. O que Jeremias nos ensina? Diante daquelas perguntas que ele faz. Que o clamor dele é um clamor por Deus. É um homem que deseja a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, como um homem, uma mulher piedosa, deseja a Deus? Quando os problemas vêm, você deseja a Deus? Quando a alegria vem, você se aproxima mais de Deus?
Quando você vai à igreja é por causa de Deus. Quando você ora é para conhecer e querer mais a Deus. Por quê? Este homem deseja mais de Deus. Este homem deseja mais de Deus. Eu vou voltar para, de fato, encerrar esse momento num outro vídeo e encerrar então essa série de mensagens aqui, de reflexões aqui em Lamentações capítulo 5. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te enriqueça cada vez mais e que o clamor do seu coração seja por Deus acima de qualquer coisa. Amém. Amém.